Se liga na notícia! Libertação de reféns israelenses começa na segunda-feira, diz porta-voz. O governo de Israel disse neste domingo, dia 12, que a libertação dos 20 reféns mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza começará na manhã de segunda-feira, dia 13, no horário local. A informação foi confirmada pelo porta-voz israelense Shosh Bedrosian. Depois da entrega, os reféns serão encaminhados para áreas de Gaza controladas por forças israelenses e em seguida transferidos para a base de Reim, no sul de Israel, onde deverão se reencontrar com suas famílias. A liberação faz parte do acordo entre Israel e Hamas, intermediado pelos Estados Unidos. O grupo extremista deve libertar os prisioneiros até às 12 horas de segunda-feira, 6 horas no horário de Brasília. Os reféns foram capturados em 7 de outubro de 23, durante o ataque surpresa do grupo contra Israel, que deu início à guerra que já dura mais de 2 anos e devastou grande parte da faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve chegar a Israel também na segunda-feira, dia 13, para discursar no Knesset, o parlamento israelense. Depois seguirá para Sharm el-Sheikh, no Egito, onde participará de uma cúpula internacional sobre o fim da guerra em Gaza. Lula baixa decreto que aumenta poder da primeira-dama Janja. O governo do presidente Lula publicou o decreto número 12.604, que estabelece alterações na estrutura administrativa da Presidência da República. A medida, assinada em 28 de agosto de 25, amplia o acesso da primeira-dama Janja Lula da Silva aos serviços do gabinete pessoal do presidente da República. O texto foi assinado por Lula, pelo ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa e pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. O decreto modifica normas de 23 e determina que o gabinete também deverá apoiar o cônjuge de presidente da República no exercício das atividades de interesse público. Em abril de 25, a AGU publicou uma orientação normativa sobre a atuação do cônjuge do presidente da República. O documento estabelece que o cônjuge pode representar o chefe do executivo em atividades de caráter cultural, social ou cerimonial, desde que não assuma compromissos em nome do governo. A orientação também define que essa atuação deve ser voluntária, não remunerada e submetida à prestação de contas, conforme os princípios da administração pública previstos na Constituição Federal. Estados Unidos dizem que Moraes usou dado falso para prender Felipe Martins. O órgão de alfândega e proteção de fronteira dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira, dia 10, que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, baseou-se em informações errôneas para decretar a prisão de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. A agência diz que informação falsa foi usada como fundamento para a prisão ou condenação de Martins. Embora seja réu na denúncia do plano de golpe de Estado, o ex-assessor ainda não foi julgado. De acordo com a agência, o ministro teria mencionado dados falsos da alfândega norte-americana para afirmar que Martins entrou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 22. A CBP afirma que o condena veementemente qualquer uso indevido dessa falsa informação de entrada para apoiar a condenação ou a prisão do Sr. Martins ou de qualquer pessoa. Em nota, o órgão qualificou Moraes como um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro e declarou que a inclusão desse registro incorreto nos sistemas oficiais da CBP permanece sob investigação e a agência tomará as medidas cabíveis para evitar que futuras discrepâncias ocorram. Trump fala em fim de pesadelo e início de um novo Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Trump, declarou nesta segunda-feira, dia 13 de outubro, que o acordo pela libertação dos reféns israelenses e dos prisioneiros palestinos é o fim do pesadelo e o início do novo Oriente Médio. Durante discurso no Knesset, parlamento de Israel, ele desembarcou no país nesta segunda-feira, dia 13. Não é o fim apenas de uma guerra, é o fim de uma era de terror e morte, o início de uma era de fé e esperança, afirmou Trump. Finalmente, não apenas para israelenses, mas também para palestinos, o longo e doloroso pesadelo acabou. Durante mais de uma hora de discurso, Trump foi aplaudido diversas vezes, citou os 20 corajosos reféns que voltarão agora para o glorioso abraço das suas famílias. O presidente norte-americano afirmou que o fim da guerra sinaliza um momento muito bonito para Israel e todo o Oriente Médio, e que daqui a gerações será lembrado como um momento em que tudo começou a mudar. As forças do caos, do terror e da ruína, que ditaram o ritmo, agora estão isoladas e vencidas. Vamos construir um futuro digno da nossa herança. Vamos deixar um legado do qual todos os povos desta região
possam se orgulhar. Defesa de Bolsonaro pede visita médica para tratar soluços. Os advogados do ex-presidente Bolsonaro pediram nesta segunda-feira, dia 13, a autorização de visita médica para tratar um quadro de persistentes soluços na sua residência, o condomínio Solar de Brasília. O ex-mandatário está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e já teve que ir ao hospital 3 vezes para tratar de sintomas decorrentes do atentado sofrido durante a campanha eleitoral de 2018, quando foi vítima de uma facada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, já havia autorizado o livre acesso de 4 médicos à residência do ex-presidente. A defesa pediu que fosse autorizado o ingresso da médica Marina Graziotin Pasolini, ao considerar que o ingresso da profissional se faz necessário em razão do agravamento de episódios persistentes de soluço, motivo pelo qual pugna-se pela célere apreciação do presente pleito. Nas redes sociais, Pasolini se apresenta como endocrinologista e especialista em emagrecimento. A situação de saúde de Bolsonaro foi mencionada por diversas vezes pela defesa, seja na ação penal sobre o plano de golpe ou nas investigações de obstrução de justiça. Em 16 de setembro, Bolsonaro precisou se internar com urgência no Hospital DF Star em Brasília, depois de um episódio de mal-estar, com crise de soluços, vômitos e queda da pressão arterial. Hamas liberta os últimos reféns da guerra em Gaza. O Hamas libertou nesta segunda-feira, dia 13, os últimos 20 reféns vivos que estavam sob seu controle havia 738 dias, desde o ataque a Israel em 7 de outubro de 23. O grupo também vai devolver os corpos de 28 reféns que morreram no cárcere. Ambos os lados assinaram um cessar-fogo mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que passou a valer às 6 horas da manhã da última sexta-feira, dia 10, pelo horário de Brasília. O retorno dos capturados era um dos objetivos declarados pelo governo de Benjamin Netanyahu, assim como a destruição total do Hamas. Em contrapartida, Israel libertará cerca de 1.700 presos palestinos desde o início da escalada do conflito, incluindo 250 condenados à morte. Com o que Trump denominou a primeira fase do acordo e sob supervisão das FDI, Forças de Defesa de Israel, palestinos deslocados de Gaza começaram a voltar para a região. Líderes do Hamas consideraram a aceitação do plano como o fim da guerra. O conflito resultou na morte de quase 70 mil pessoas, sendo cerca de 67 mil palestinos e 1.200 israelenses. Lula diz que Zambelli vai pagar, seja no Brasil ou na Itália. O presidente Lula disse nesta segunda-feira, dia 13, que a deputada federal licenciada Carla Zambelli não merece respeito e vai pagar pelo erro que fez, seja na Itália ou no Brasil. O petista deu as declarações ao ser perguntado por jornalistas em Roma, onde a congressista está presa. Eu nem lembrava desse nome. Se você não pergunta, eu nem sabia que ela estava aqui ou não. Para mim, é uma pessoa que não merece respeito de quem é de uma democracia. Ela vai pagar pelo erro que fez, ou aqui ou no Brasil, afirmou Lula depois de participar de evento do FAO, Fórum Mundial de Alimentação. Zambelli deixou o Brasil depois de ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão de sistema do CNJ e falsidade ideológica. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão da deputada em junho. A decisão atendeu a um pedido da PGR. Atualmente, a defesa tenta impedir a extradição da congressista, alegando dupla cidadania. Aliada do presidente Jair Bolsonaro, Zambelli ganhou notoriedade durante o governo anterior em pautas de confronto direto com o STF. Ela foi uma das principais vozes na base bolsonarista que contestava o resultado das eleições de 22 e criticava a volta de Lula ao Planalto. Nicolas apresentará projeto para anular decreto que beneficia Janja. O deputado Nicolas Ferreira criticou nesta segunda-feira, dia 13, o decreto 12.604, assinado pelo governo do presidente Lula. A medida, publicada em 28 de agosto de 25, oficializa o acesso da primeira-dama Janja Lula da Silva aos serviços do gabinete pessoal do presidente da República. Em publicação em seu perfil no X, ex-Twitter, Nicolas disse que vai apresentar um PDL, um projeto de decreto legislativo, para assustar a medida e pedir informações ao executivo. Para Nicolas, a medida cria uma espécie de gabinete paralelo. O congressista defende que, em vez de reduzir a máquina pública, o governo prefere ampliá-la. Servidores públicos agora poderão ser designados para assessorá-la em suas atividades oficiais. Em vez de reduzir a máquina pública, o governo prefere ampliá-la. Enquanto o país trabalha, Lula cria cargos para sua esposa. Não deixaremos isso acontecer, acrescentou. O deputado Luciano Zucco também criticou a medida, afirmando que Lula cria impostos para bancar mordomias,
cargos e privilégios dentro do palácio. Moraes faz brincadeira ao rebater a alegação de parcialidade. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, fez uma brincadeira nesta terça-feira ao rebater a acusação de parcialidade feita pela defesa do réu Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército. Ao ler o relatório da ação penal que investiga uma tentativa de golpe de Estado, o relator do caso declarou que este argumento não poderia faltar nas alegações finais. Ailton Moraes Barros faz parte do chamado Núcleo 4. O grupo foi denunciado por envolvimento em um plano para manter o ex-presidente Bolsonaro no poder depois da derrota nas eleições de 22. O ex-major é réu pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além de contestar a atuação de Moraes, a defesa de Barros afirmou que houve uma violação do princípio de juiz natural, dispositivo da Constituição, que estabelece que toda pessoa tem o direito de ser julgado por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei. Lula escala Janja para representar o Brasil em Paris. Após o decreto que formalizou seu acesso ao gabinete da presidência, a primeira-dama Janja Lula da Silva foi designada pelo Itamaraty para representar o Brasil em Paris, na França. A viagem está programada para domingo, dia 19, a terça-feira, dia 21. Janja estará no Seminário Internacional Diálogos Transatlânticos, Transição Energética, Educação Ambiental e ODS, a convite da Associação Autre Brasils. Fundado há 2 décadas, o grupo atua em temas ligados a direitos humanos, ecologia e mobilização cidadã. O decreto com autorização foi publicado na edição de segunda-feira, dia 13, do Diário Oficial da União. O documento assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, no exercício da presidência, informa que a participação será sem ônus para os cofres públicos. A presença de Janja foi confirmada pela organização do seminário. O evento a descreve como enviada especial para as mulheres na COP30. Ela deve participar da conferência de abertura e do primeiro painel do encontro, marcado para a Universidade de Sorbonne, em Paris. Moraes ironiza advogado que o chamou de palmeirense. Corintiano, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, reagiu com ironia nesta terça-feira, dia 14, quando o advogado Melilo Diniz do Nascimento citou como exemplo hipotético de desinformação chamá-lo de torcedor do Palmeiras. Durante o primeiro dia do julgamento no Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado, Moraes brincou sobre as consequências sérias que a declaração do defensor de Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, poderia ter. Eis o que disse o advogado. É necessário fazer um parêntese. Vivemos um momento histórico em que qualquer desinformação pode ser atribuída a qualquer pessoa. Quer ver? Se eu disser que o ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro, é torcedor do Palmeiras, isso não é apenas injusto, como acaba por trazer consequências quando ele for lá no Itaquerão, referindo-se ao estádio do Corinthians. Moraes respondeu, e para o senhor também, e o advogado concordou, claro. O ministro então afirmou, e consequências sérias, com o defensor finalizando, seríssimas. Lula, e não Trump, acabou com a guerra em Gaza, diz sobrinho de Dilma. O vereador Pedro Rousseff usou seus perfis na rede social na terça-feira, dia 14, para dizer que o presidente Lula, e não o norte-americano Donald Trump, foi responsável por colocar um fim à guerra de Israel em Gaza. Segundo o vereador de Belo Horizonte, que é sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, Trump ajudou a financiar a guerra, enquanto Lula fez o acordo pela paz. Em seu perfil no X, Rousseff escreveu: "Quem acabou com a guerra em Gaza chama-se Luiz Inácio Lula da Silva." As declarações de Rousseff receberam críticas e elogios de usuários do X. Em diversas ocasiões, Lula fez crítica ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e classificou as práticas de Israel em Gaza como genocídio. No entanto, o próprio governo brasileiro elogiou a atuação dos Estados Unidos na negociação do cessar-fogo. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou a dizer que o governo Lula aplaudia o plano de paz apresentado por Trump para a faixa de Gaza. Na última quinta-feira, dia 9, o governo de Netanyahu aprovou o acordo dos Estados Unidos para encerrar a guerra. A trégua entrou em vigor na sexta-feira, dia 10 de outubro. Lula confirma reunião entre Brasil e Estados Unidos na quinta-feira. O presidente Lula confirmou nesta quarta-feira, dia 15, que haverá uma reunião de negociação entre Brasil e Estados Unidos na quinta-feira, dia 16. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira,
está em Washington desde terça-feira, dia 14, vai se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Lula relembrou a recente conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aí não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Amanhã, quinta-feira, vamos ter uma conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a relação humana é química. Ele deu a declaração durante a cerimônia no Rio de Janeiro, que marcou o início da emissão da Carteira Nacional Docente do Brasil, CNDB. O convite partiu de Rubio, que telefonou em 9 de outubro para Vieira e convidou o ministro para uma reunião presidencial. O encontro não foi divulgado oficialmente pelo Itamaraty, mas interlocutores informaram que o chanceler já está em Washington para dar sequência ao diálogo iniciado após a conversa entre Lula e Trump. Até o momento não havia data confirmada. Correios tem rombo de 5,6 bilhões e lucro só virá em 2027. O presidente dos Correios, Emanuel Rondon, disse nesta quarta-feira, dia 15, que o rombo de caixa da estatal era de 5,6 bilhões de reais em junho. Ele projetou que a empresa pública só voltará a dar lucro depois de implementado o plano de recuperação apresentado em 2027. No balanço que foi fechado em junho, se você comparar ativo e passivo circulante, você vai ver um gap de 5,6 bilhões, ou seja, precisávamos de 5,6 bilhões para cumprir os compromissos de 12 meses, afirmou a jornalistas. O presidente da estatal rejeitou a possibilidade de privatização. Essa deficiência de caixa já impacta diretamente a operação, causando atrasos e problemas no pagamento de fornecedores. Estamos com déficit de caixa presente já há alguns meses e isso afetou a nossa operação. É essa urgência que precisamos tratar para que tenha normalidade no pagamento de fornecedores e, com isso, a normalidade da operação, afirmou Rondon. Para sair do vermelho, a principal aposta é a captação de um empréstimo de 20 bilhões, montante que servirá para implementar o plano de reestruturação e também substituir o empréstimo anterior de 1,8 bilhão, contratado como capital de giro em condições menos favoráveis, com vencimento a partir de janeiro de 2026. CPI do INSS rejeita a convocação de Frei Chico, irmão de Lula. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, rejeitou nesta quinta-feira, dia 16, o requerimento de convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vice-presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Foram 19 votos contra e 11 a favor. O pedido havia sido incluído na pauta pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana, e fazia parte do bloco de depoimentos voltado a investigar a atuação de entidades e associações no esquema de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Viana havia defendido nas redes sociais a convocação para esclarecer possíveis vínculos entre o Sindinap e o esquema sob apuração. Parte dos integrantes do colegiado, no entanto, considerou que não havia elementos suficientes para justificar o depoimento. A oposição acusa o governo de tentar blindar o irmão de Lula. Congressistas aliados ao presidente defendem que ele compõe o quadro do Sindinap há só um ano e que seu cargo é simbólico, não tendo ingerência sobre questões financeiras da instituição. Nestlé cita redução de custos e anuncia corte de 16 mil empregos. O novo CEO da Nestlé, Philippe Navratil, anunciou nesta quinta-feira que a empresa cortará 16 mil empregos nos próximos 2 anos, número que representa 5% do total de funcionários. A medida visa reduzir os custos de produção e expandir o crescimento da marca. Em comunicado à imprensa, Navratil afirmou que o mundo está mudando e a Nestlé precisa mudar mais rápido. Isso incluirá tomar decisões difíceis, mas necessárias. Segundo ele, o processo se dará com respeito e transparência. Ao todo, 12 mil dos empregos cortados se referem a cargos executivos, enquanto os outros 4 mil virão de um esforço de eficiência da empresa com vagas diretamente ligadas à produção. A empresa aumentou sua meta de redução de custos de 2,5 bilhões de francos suíços para 3 bilhões, cerca de 20,5 bilhões de reais na cotação atual, até o final de 2027. O anúncio fez as ações da empresa na Bolsa de Valores de Zurique subirem quase 8% no início do pregão desta quinta-feira, dia 16. Navratil assumiu o comando do gigante do setor alimentício depois que Laurent Fraiche foi demitido em setembro devido a um relacionamento não revelado com uma subordinada direta. Netanyahu diz que combate em Gaza não terminou após libertação de reféns.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou nesta quinta-feira, dia 16, que o combate ainda não acabou na faixa de Gaza, mesmo depois do Hamas ter devolvido os últimos 20 reféns sobreviventes a Israel sob acordo de cessar-fogo mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os restos mortais de 19 reféns israelenses ainda permanecem desaparecidos no território palestino. Durante a cerimônia que marcou o segundo aniversário do ataque de 7 de outubro de 23, Netanyahu disse estar determinado a garantir o retorno de todos os reféns. O grupo palestino afirmou ter entregado todos os corpos de prisioneiros falecidos, aos quais conseguiu acesso, mas afirmou necessitar de equipamento especializado para recuperar os demais entre as ruínas. O acordo encerrou 2 anos de conflito que causou intensa destruição em Gaza e sofrimento para as famílias dos sequestrados israelenses. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas exigiu consistentemente o fim dos combates para permitir o retorno dos capturados durante o ataque inicial. Agora, Moraes cobra PF em caso de ex-assessor de Bolsonaro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira, dia 16, que a Polícia Federal responda em 5 dias se Felipe Martins entrou nos Estados Unidos no final de 2022. Martins foi assessor de Bolsonaro na presidência da República. Em fevereiro de 2024, foi preso sob acusação de estar foragido, embora tenha sido prontamente encontrado no Paraná. Uma das acusações era que ele poderia fugir do Brasil por causa de uma suposta ida aos Estados Unidos junto com o ex-presidente em 30 de dezembro de 22. Após a prisão, a defesa de Martins apresentou várias evidências materiais sobre ele não ter deixado o país, inclusive comprovantes de viagem em 31 de dezembro de 2022 com destino ao Paraná. O caso foi alvo de manifestação do CBP, que publicou uma nota em 10 de outubro declarando que Martins não entrou nos Estados Unidos na data indicada pela PF e que o ministro se baseou em informações falsas para decretar a prisão preventiva. Só disputo para ganhar, diz Lula sobre eleições 2026. O presidente Lula voltou a falar sobre sua possível candidatura para as eleições de 2026. Nesta quinta-feira, dia 16, o chefe do Palácio do Planalto afirmou que o campo progressista precisa rever suas estratégias e reconheceu a falta de articulação dos partidos de esquerda no Congresso, algo que, segundo ele, explica o baixo desempenho eleitoral em disputas parlamentares. Eu possivelmente serei candidato a presidente outra vez, mas não sou candidato para mim. É para continuar defendendo políticas como Bolsa Família, luz e água para todos. Se eu decidir ser candidato, não é para disputar, é para a gente ganhar as eleições, afirmou durante a abertura do 16º Congresso do PCdoB, em Brasília. O presidente defendeu que 2026 seja um ponto de virada na disputa legislativa e afirmou que a esquerda precisa aprender a construir maioria no Congresso para garantir a governabilidade. 2026 é um manual sagrado para nós. Temos que fazer diferente, disputar com seriedade e aprender a trabalhar juntos para mudar o Congresso. Lula fez um apelo à mobilização da base ao afirmar que, apesar das vitórias presidenciais, o campo progressista ainda não conseguiu consolidar uma maioria nas casas legislativas e isso impede a aprovação de pautas do governo. E aí, o que você achou dessa notícia? Comenta que eu quero saber. Lula defende soberania da Venezuela e critica pressões externas. O presidente Lula defendeu na quinta-feira, dia 16, durante a abertura do 16º Congresso do PCdoB em Brasília, a soberania da Venezuela e criticou a ideia de que Cuba seria um país exportador de terrorista. Lula citou o discurso de setores da direita de que o Brasil se transformaria na Venezuela ou em Cuba sob um governo de esquerda. O Brasil nunca será a Venezuela e a Venezuela nunca será o Brasil. Cada um será ele próprio. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba, declarou. Lula defendeu o povo cubano e afirmou que sua posição é, muitas vezes, mal compreendida pela sociedade. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo com dignidade, disse o presidente, mas muitas vezes a gente não é entendido, declarou. Moraes autoriza visitas para a festa de 15 anos de filha de Bolsonaro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou nesta sexta-feira, dia 17, a visita de amigos de Jair Bolsonaro
para participarem da festa de 15 anos da filha do ex-presidente, Laura Bolsonaro, que será neste sábado, dia 18. O ex-chefe do executivo cumpre prisão domiciliar no condomínio solar de Brasília, no Jardim Botânico, desde agosto. Ao todo, 9 pessoas foram autorizadas a comparecer à comemoração, entre elas a senadora Damares Alves, o pastor Márcio Trapiá e integrantes do grupo de oração de Michele Bolsonaro. A decisão também libera a presença da madrinha de Laura, Rosemary Cordeiro, e do maquiador Pablo Tabeira, amigo da família. As visitas são autorizadas a entrar na casa de Bolsonaro de 9 às 18. Moraes publicou o despacho nesta sexta-feira, dia 17 de outubro. Escreveu que, conforme as medidas prévias de monitoramento, todas as visitas terão que passar por vistorias em seus veículos ao saírem da casa de Bolsonaro. E aí, o que você achou dessa notícia? Comenta que eu quero saber. E não se esqueça também de se inscrever no canal